Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias, a tomar sus Biblias. Nosotros vamos a acompañar la lectura de algunos pasajes bíblicos. Entonces, tome su Biblia, manténgalo en la mano. Y yo quiero, no sé si llegaste a pasar el... Charlie, ¿pasó el PPT? Quiero acompañando el tema, cuando suene la trompeta. Aqui vai ser assim? Moderno, rápido, espetacular, tá bem. Homem chamado Dizzy Gillespie, que viveu em 1917 a 1993, foi considerado um dos melhores trompetistas, assim se diz, da história. Pero interessante, ele era compositor, conhecido por tocar músicas como na trompeta torcida, como essa que vocês estão mirando aí. A parte de onde saía o sonido apontava em direção, pero arriba, em direção arriba, tinha 45 graus. Que passou? Por que o homem não tinha dinheiro para comprar uma trompeta boa? Lo que pasa es que durante un receso y una función y una presentación y hubo en 1953 entró para el palco algunos comediantes, payasos, así se dice acá también, ¿no? Y ellos jugando y haciendo alguna actividad ahí, uno de ellos se cayó arriba de la trompeta de Dizzy. Y quando ele regressou para tocar, a trompeta estava nesse formato, arriba, 45 graus. E ele começou a tocar e seguiu tocando a trompeta toda a noite, como se nada hubiera passado. O que passa é que ao final da atuação lhe perguntaram: oye, e que passou? Por que não tomaste a trompeta buena e quedaste com essa trompeta chueca? E disse: sabe o que me gostou? A trompeta que estava torcida estava interessante, porque eu podia mirar melhor a partitura com a música e o sonido saía de uma maneira que eu conseguia escuchar melhor o sonido que o retorno do sonido. A partir de então, ele decidiu que suas trompetas se adaptariam a este desenho novo que vocês viram aí. A história da trompeta é interessante. Se nós miramos a história, remonta muitos anos a origem da história humana. A trompeta é um instrumento que você conhece, musical, de vento, ¿no? de metal antigo, e uma das mais antiguas, porque a flauta é a mais antiga, sempre foi hecho e utilizado de cuerno de boi, ou então utilizado de algum material como tubos vegetales huecos, ou então incluso de moluscos, canhas de bambu, sempre foram utilizados assim. E tinha um interesse no passado. Aí está a foto, me olvidei de pedir para passar. Aí está a foto del... Não, antes, por favor. De Dizzy Gillespie. Então, se utilizava para enterros, para rituales, onde queriam echar os malos espíritos, ou para caçar, ou mesmo para transmitir señales e alertar de alguma coisa. Em la Bíblia, tem um significado especial as trompetas. E nós vamos ver uns passagens onde mostram 6 significados especiais da trompeta. E ela tem um significado muito especial para a igreja que vive o dia de hoje, acá em El Llano. Mire, Locanhas. Se utilizava a trompeta para dar señal de alarma quando havia guerra ou quando um inimigo se acercava de peligro, ou então señal dos últimos tempos que servia muito. Eu quero invitar então agora, sim,
a que leam, abram sus Bíblias em Levíticos 23. Levíticos 23, vamos ler o versículo 24. Aqui vemos a primeira função, a primeira que quero citar a vocês, 23, versículo 24, função de uma trompeta. ¿Qué dice ahí? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. E mire que vemos aqui que a trompeta tinha um significado especial para chamar a celebrações, a fiestas. Mire que aqui temos claramente um toque de trompeta, ou as trompetas sonavam para que se reuniram os amigos, os hermanos, os creyentes em honor ao Senhor. Mire que é uma chamada para entrar, é uma chamada em realidade para a comunhão. Entrar, complicou, hein? A fuente cambiou. Entrar e estar em comunhão. Significa que era para quem? Se a trompeta suena forte, para quem era entrar e em comunhão com o Senhor? Quem imagina vocês? ¿Só os chicos? ¿Só os adultos? ¿Só os varones? Que opinam vocês? Para todos, era um chamado para todos, e o origen desse chamado era de quem? De quem partia? De Deus. Deus chama para que todos se reúnam. E quando nós miramos o plano de Deus, Mateus 24, 14, por exemplo, o evangelho del reino deve ser predicado a quem? A todas as nações, em testemunho a todas as gentes, entonces vendrá o fim. Significa que o evangelho, o estar em comunhão com o Senhor, é um convite, é um chamado para todos, homens, mulheres, niños, ricos, pobres, cultos, incultos, a todos. Esse nadie deve quedar afuera. Todos unidos em la verdade da palavra do Senhor. Todos unidos em la celebração. Todos em comunhão e santificação. A primeira trompeta, então, que colocamos acá, é que hoje entramos nesta igreja para ter comunhão com Deus e com nossos irmãos. Invitamos a todos os moradores e a los que vivem nesse barrio para estar sendo parte também desta comunhão, para entrar em comunhão com o Senhor. Deveríamos ter esse privilégio e esta oportunidade de poder fazê-lo. Segundo chamado, vamos a Números, capítulo 10, versículos, Números, capítulo 10, versículos 1 e 2. Outro motivo para o toque de trompeta. Que diz aí? Números 10, 1 e 2. El Senhor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada e úsalas para reunir al pueblo acampado e para dar la señal de ponerse en marcha. Qual é o motivo aqui agora de la segunda trompeta que vemos aqui? Actuar, mobilizar-se, marchar. Eles estavam, ¿se acuerdan? Estavam em movimento. Saíram de Egipto e iam a Canaã. Mientras estavam em movimento, eles necessitavam actuar. Então, quando sonava a trompeta, significava, a ver, mobilizar-se, não se quedem parados, necessitamos seguir o viaje. O que hacemos nós? Aonde estamos nós? Aonde vamos nós? Como igreja, Locanhas, aonde vamos? ¿Dónde estamos indo?
Estamos parados acá, y aquí es nuestro lugar, Santiago es nuestro lugar, Chile es nuestro lugar. ¿A dónde vamos? Al cielo, a Canaán celestial. Así que nosotros no debemos estar simplemente parados. Las trompetas nos llaman a actuar, a movilizarnos, a no quedar parado, pero a avanzar con nuestra acción, movilización, llamado a actuar, movilización. Pero aquí tenemos uma coisa importante a evaluar. Já conheceram algum hermano que é calienta-banco? Já escutaram falar do hermano calienta-banco? Qual é o hermano calienta-banco? Eu puedo falar porque muitos de vocês não conhecem. Que é o hermano calienta-banco? É esse que toma assento sábado da manhã e desaparece na semana. Nadie lo conhece. Ele vem, papa sermão, não? Papa sermão, escuta bem o sermão, se vai. Não suena, não escuta a trompeta sonando para sair, para mobilizar-se, para actuar, para estar em la comunidade que, e em donde ele trabalha, no trabalho, donde ele está em la universidade, ou seu vecindário. Nadie lo conhece, não sabe quem é ele. O chamado da segunda trompeta é para actuar, para mobilizar-se, não quedar inativos e parados. Temos suas palavras, a palavra de Deus, suas ordens como guia. E este é chamado à igreja para actuar em la comunidade. E permita-me dizer aqui, abrir parênteses. Não sei quantos de vocês já conhecem aí, como se chama? Chilcas? Las chilcas. ¿Usted conoce las chilcas? ¿Sí? Esse lugar foi comprado há alguns anos atrás, em 2016. Foi comprado las chilcas. ¿Sabe com que intenção? De ter uma igreja que pudiera evangelizar este setor todo donde está aí. Pero tener uma igreja para evangelizar las chilcas não é simplesmente poner uma igreja aí bonita e cruzar os braços, quedar em la puerta e dizer: vengan, vengan. Ou então pagar um megáfono: atenção, senhoras e senhores, em Las Chilcas temos uma igreja adventista, por favor, diríjanse a la igreja, porque senão você vai perder. Não é isso. É muito mais. O método de Cristo. Qual é o método de Cristo? Ele estava com a gente, se mesclava com elas, reconhecia suas necessidades, lhe demonstrava simpatia, ajudava-lhes em suas carências e necessidades e lhes dizia no final: sigue-me. Assim é. Las chilcas, locanhas, tem que ser assim, uma igreja onde da trompeta de mobilizar-se e actuar é necessário. Eu les hago uma pergunta, estou só na segunda, me faltam 4 trompetas todavia, mas já les hago uma pergunta, não necessitas responder-me. Estão dispostos a mobilizar-se e não quedar parado? Terceira trompeta, números 10, versículo 9. Agora, versículo 9. Quando estén já em sua própria terra e tenham que salir a la guerra contra el inimigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. La terceira trompeta, em números 10, versículo 9, convoca agora para peligro, para a guerra, adverte a peligro. Números 10, versículo 9, apresenta que nós devemos estar alertas, precaução. ¿Por que precaução? Há algum problema entre nós? Há alguma situação que devemos estar precavidos? Contra quem é nossa luta?
uno mismo. ¿Y quién lucha dentro de nosotros? ¿Y cómo es ese enemigo? Que dice Pablo, nuestra lucha es contra principados y potestades de las tinieblas, del mal, dice otra versión, de las tinieblas. Él conoce a nosotros, Él no puede leer nuestro pensamiento, pero cuando tú haces aquella cara de feliz, Él sabe por qué estás feliz. Cuando hace la cara de triste, Él sabe por qué estás triste. Porque Él conoce a nosotros en el detalle. Tiene una hueste de ángeles del mal trabajando también con nosotros para intentar sacarnos de conseguir la victoria. Aquí está el problema. Entonces, la trompeta es para advertir, tenemos peligro, tenemos una guerra espiritual, no podemos perder la ventaja que el Señor nos ha entregado. Seguir y fortalecido con la palabra del Señor, significa que podemos cada día conseguir la victoria, cada día. El llamado de la trompeta, de esa tercera que estoy citando, debe estar cada día en la vida de las personas a través de la lectura de la palabra y la oración. Únicamente ahí podemos conseguir la victoria, en Jesucristo, porque esa es la palabra del Señor, para guiarnos y conseguir las victorias. Esta iglesia está para alertar a la gente de la comunidad de los peligros del mundo. Cuarta trompeta, por favor. Segundo Crónicas 5, versos 13 e 14. Vamos ver então agora essa trompeta que está falando. Segundo Crônicas 5, 13 e 14. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Mire que lindo. Quando sonou a trompeta, que acabou passando? Então, essa quarta trompeta, em realidade, é um chamado a recordar. Que devemos recordar? Quanto Deus nos ama, Ele é amor. É recordar. E recordar nos entrega gratitud. Qual é o momento da semana que mais recordamos do Senhor? Qual é o momento que não devemos olvidar-nos jamás de agradecer ao Senhor? Êxodo 20, versículo 8, diz: acuérdate de dia sábado para santificar. ¿Por quê? Disse, ¿por que isso? Porque em 6 dias criou Deus os cielos e a terra. Mire, que fantástico. Nós não podemos olvidar-nos de maneira nenhuma de que Deus ha criado todo o que somos, todo o que temos é de Deus e vem de Deus a nós. É o momento de recordar, é o momento de gratitud a Deus. Há coisas a agradecer a Deus? Muitas coisas. Gratitud. Isaías, por favor, 43, Isaías 43, versículo 1, mire o que disse: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. ¿Qué dice el Señor? No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Significa, Deus me redimiu, Deus me chamou, eu sou de Ele. Mire, é isso. Pertenecemos a Deus, somos sua propriedade, por direito, por criação,
por sustento, por redenção, por adopção. Agora somos chamados hijos de Deus. Assim é. As deudas em efetivo podem e devem pagar-se, pero as deudas de gratitud, quanto tempo dura? Toda a vida. Eu tenho deudas de gratitud, Eduardo. Me ha ajudado muito. Me acuerdo de um sábado que me invitaram da igreja de Panamericana. Era assim a igreja, não? Panamericana. Então o hermano me chamou e disse: pastor, como vienes a la igreja? Eu não tinha auto, falava um espanhol que não salia nada, só portunhol. Assim forte português. Pero, bueno, não sei, eu não tenho auto. Bueno, ele me deu as indicações. Eu vivia allá em Providência, como deveria tomar o bus em Francisco Bilbao hasta el centro, bajar, tomar el otro bus que iba al número tal, no me acuerdo más, hasta cerquita de la iglesia, donde estaba unos 100 metros de la iglesia de Panamericana, anoté todo, perfecto. Viernes en la noche me llama Eduardo Aravena y me dice: ¿cómo vienes a la iglesia? Yo tengo aquí la indicación del bus para ir a la iglesia. Muy bien. Pero não quer que te busque? Não, tranquilo. Não, eu te busco. Um cacharrito, uma renoleta, me foi a buscar. Ele vivia aí por São Bernardo, imagina-te. De São Bernardo eu fui a Providência, buscou a mim e minha família, mis 3 hijas, minha esposa, nos trajo hasta Panamericana e nos levou de novo para allá. Deudas de gratitud, quanto tempo? La vida inteira. Assim é, la vida inteira. E para Deus nós temos a vida inteira de gratitud. Pero devemos acordar-nos cada dia, pero el sábado é o principal dia quando nós nos reunimos e damos graças ao Senhor. Gratitud ao Senhor por recordar que Ele nos ha criado, Ele nos ha redimido através de Jesucristo e nos ha dado uma vida nova em Jesucristo. Quinta trompeta. Ezequiel capítulo 33. Versículos, agora tem vários versículos, pero eu pensei em não ler todos, pero não queda claro. Então é melhor que leamos 1 al 6. Ezequiel 33, 1 al 6. ¿Qué pasa con esa trompeta? Mire allá. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país, a la gente de ese país, escoge a un hombre y lo pone por centinela. Si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte. Pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora, bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. ¡Wow! ¿Para qué entonces esta trompeta? La trompeta de Ezequiel 33, 1 al 6, muestra que es necesario, la palabra aquí es una palabra de responsabilidad personal. Tú y yo somos los centinelas que tenemos el mensaje de la venida de Jesús en nuestras vidas.
¿Y qué estamos haciendo con este mensaje? Por ejemplo, si vives en un departamento, el piso de tu departamento es el techo del departamento de abajo. La pared de tu departamento es la pared del departamento de al lado. El techo de tu departamento es el piso del departamento de arriba. Y yo pregunto, ¿el departamento de arriba, de al lado y de abajo, conoce y sabe que Jesús viene pronto? ¿Tú ya lo anunciaste? ¿Ya entregaste un libro hablando sobre eso para él? ¿Ya estás seguro de que él va a perderse o salvarse de acuerdo con su decisión y no la tuya? Mire qué responsabilidad. Nosotros debemos sonar la trompeta para que él sea librado del mal y la espada no se acerque a él. Esa es la responsabilidad. Es necesario una decisión. La palabra destacada es decisión. Cada uno de nosotros debe decidir. La luz que recibimos, ¿entregamos o la guardamos para nosotros? La historia que la tía ha contado acá hoy en la mañana, ¿no? Sobre, ¿se acuerdan? Eso, el milagro de Jesús. Mire que hay un dato interesante en ese milagro. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro de multiplicación de panes y peces? Jesús. ¿Quién entregó los panes y peces a las personas, a las 5,000 personas que estaban ahí? ¿Están seguros? ¿No fue Jesús? ¿Quién fue que entregó? Los discípulos. ¿Usted tiene claro eso? Jesús es el que obra el milagro. Pero ¿quién entrega ese milagro a las personas? Tú y yo. Somos nosotros. Entonces, si tú no sabes dar estudio bíblico todavía, puedes aprender, pero ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Contar a las personas lo que Dios ha hecho y obrado en tu vida. Esa es la manera de testificar. Contar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Recibiste en tus manos el pan y el pez del milagro, ahora te queda con el pan y el pez. Bueno, hermano, ¿tú quieres pan y pez? ¿Quiere? Entonces vaya a buscar con Jesús. Ese es mío. ¿Está bien así? No, malo, claro. Porque, ¿qué pasa con el pan que queda conmigo, solo conmigo? ¿Qué pasa con el pan? Pasa una semana, ¿cómo está el pan? Duro, seco. ¿Se consigue comer? No, no da. Pero cuando pasa un poco más de tiempo, ¿qué pasa con el pan? ¿Qué pasa con el pan? Hongos. ¿Y para qué sirven los hongos? Para comer, no. No puede ser que voy a comer con hongos. Algunos comen hongos, pero es verdad que los hongos son medicamentos. Los médicos usan eso, pero yo no sé hacer eso. Si yo como hongos, yo me quedo enfermo. Entonces, yo tengo que compartir contigo el pan. Esa es nuestra responsabilidad, para que no se eche a perder el pan. Bueno, así estamos nosotros, debemos utilizar como atalaya, sirviendo a las personas, advirtiendo de que viene la guerra, el mal, el pecado, el infierno, y nosotros debemos librarlos y ponerlos como súditos del reino celestial. Aquí estamos, invitamos a todo creyente a tener una vida acercándose a Dios. Sexto y último, porque la hora ya pasó. Sexto y último, vamos entonces ahora a 1 de Tesalonicenses. Ese es uno de los pasajes que más me encanta, porque yo perdí a mi papá que amaba muchísimo, y yo lo perdí, y yo quiero verlo de nuevo. Pero 1 de Tesalonicenses 4, mire lo que dice ahí, versículos 16 y 17. 1 de Tesalonicenses 4. Puede ser de 13 a 18, pero vamos ler solo
16 y 17. Dice así: y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así, ¿qué pasa ahí? Estaremos por siempre con el Señor. ¡Qué bendición! Es un llamado ahora a la segunda venida, un llamado de adoración. Significa eternidad, mis hermanos. Eternidad. La sexta trompeta que estoy poniendo acá nos muestra el papel clave de las trompetas. ¿Por qué existimos como iglesia locañas, las chilcas? ¿Por qué existimos iglesia en la sur metropolitana? ¿Por qué existimos iglesia en Chile? ¿Por qué existimos iglesia en Sudamérica? ¿Por qué existimos iglesia adventista en el mundo? ¿Por qué? Para anunciar la venida de Jesús, para vivir la eternidad y no seguir así. Si las trompetas no anuncian la adoración a Dios, si las trompetas no anuncian la eternidad, ¿a dónde vamos? Es la adoración a Dios. Y el pastor Hernán ha leído, y yo quiero leer de nuevo Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Apocalipsis 5, versículo 13. E diz-nos assim: e oí a quanta criatura há en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y a todos de la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuando usted lee el libro El Gran Conflicto, que vai ser o livro missioneiro para os 2 seguintes anos, ele termina dizendo palavras assim: el gran conflito ha terminado. El pecado e os pecadores já não existem. Todo o universo se purifica. Um solo latido de alegria harmoniosa vibra através de toda a vasta criação. De aquele que criou todas as coisas emanam vida, luz e alegria em todos os domínios do espaço infinito. Desde o mais pequeno átomo hasta o mais grande de los mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Hoje, quando abrimos esse templo, abrimos pensando um chamado forte para que as pessoas possam entrar e adorar a um chamado urgente para servir. James Milton Black, por favor, pode. Ele nasceu em 19 de agosto de 1856, em Salt Hill, Nova York. Ele aprendeu a cantar e a tocar o órgão desde ninho, pequeno. Mais ou menos em 1881, se mudou a Pensilvânia, Estados Unidos, onde ele começou a dedicar sua vida com serviço cristiano em uma igreja metodista. Ele aí nesta igreja ensinava música, editou vários himnários, dirigiu o serviço de música, foi maestro da escola metodista dominical e é líder de jovens. Um dia, quando ele volvia a casa, passando por Williamsport, um bairro, viu uma ninha pequena. Tinha 14 anos, sentada na porta de uma casa que estava toda pintada em ruínas. Al parecer, o padre e a madre desta niña tinham o vício do álcool. La niña se chamava Bessie.
Ele se acercou a ella, conversou um pouquinho com ella e la invitou a ir à la escola dominical. Ella aceptou. E por vários domingos, Bessie foi à la escola dominical. Se inscreveu na escola como na escola sabática. Participava todos os domingos aí na escola. Pero um dia, ele sempre passava a lista, hacía a chamada. E quando citou o nome Bessie, não escutou nenhuma voz. Bessie não estava presente. Al terminar a escola dominical, ele foi ao culto, se foi à casa de Bessie para ver como estava ela. E la encontrou muito enferma. La levou ao médico, pagou a consulta e o médico chegou à conclusão que estava com pneumonia. Le comprou os medicamentos necessários a Bessie. Solo depois de isso voltou a casa. Quando chegou a casa, muito triste, se assentou ao piano e começou e hizo um himno que se tornou muito conhecido em todo o mundo, que foi cantado em momentos muito especiais, onde primeiros ministros e presidentes foram nombrados em algum lugar do mundo. E este hino foi tocado, foi a música, o himno, quando suene a trompeta. Depois de 10 dias, Bessie morreu, pero o himno quedou conhecido e é conhecido por nós. Você conhece o himno? 169. Quando suene a trompeta. 14 idiomas. Ele foi traduzido, se ha utilizado em películas premiadas. Pero mire o que diz a estrofa en el original. A tradução tem alguma dificuldade, pero diz: quando suene a trompeta naquele dia e a aurora eterna rompa com claridade, quando as nações salvas vengan a sua pátria e deixem que seja o último em la lista, tenho que estar allí, disse ele. Quando há uma chamada, quando há uma chamada, com gosto responderei mi nome. Deus nos chama hoje a ter comunhão com Ele, a mobilizar-se e actuar. Devemos estar alerta porque o inimigo é poderoso. Necessitamos recordar as grandes coisas que Deus nos ha hecho, confiar como pueblo de Deus em suas manos e agradecer, confiar que Ele hará coisas maiores aún, mais grandes. Vivir com alegria e gratidão será nosso desafio e também será nossa decisão personal. Temos a responsabilidade de anunciar que Jesus vem. Solo assim, haciendo, nós vamos disfrutar da eternidade com Deus e alabar a seu nome. Somos instrumentos na mão de Deus. Há um pensamento no final que me gostaria de citar, por favor. Ha chegado o momento em que o mensaje de la pronta venida de Cristo ha de ressonar em todo o mundo. A voz de la sentinela fiel necessita ser escuchada agora, a lo largo de toda a linha. Vem la mañana e também la noite. Está nossa responsabilidade aqui. Eu quero invitar-lhes, quantos de vocês querem colocar suas vidas em las manos de Deus e permitir que o Senhor pueda usar, para que não pueda ser como uma trompeta, anunciando a venida do Senhor, anunciando bendições, anunciando vitórias necessárias em cada dia e colocando as pessoas alertas e atentas de los dias que vêm para a salvação. Se tu queres hacerlo, eu lhe invito a poner-se em pé. E invito a nosso pianista a sonar a música 169, quando suene la trompeta en el día del Señor.